Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Bom. Espero que você esteja bem, sabe? E na verdade eu espero que você esteja e se mantenha bem. Afinal de contas, está no ar mais uma vez o programa Opinião na sua TV Pantanal. Canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Satisfação imensurável estar com você mais uma vez e ter você em nossa companhia, não é? A gente está no primeiro dia da semana, na primeira noite do primeiro dia da semana, e o Opinião, como a gente anunciou, o Botelho está por aqui já, o deputado Botelho, vamos prosear aí sobre a performance parlamentar dele, lá na Assembleia, e as questões políticas, de partido, enfim, tem muito assunto aqui para abordarmos no programa Opinião de hoje, programa que está começando apenas, você pode interagir com a gente, caso queira, 99932-2529. Manda sua mensagem por texto, se tiver, não é? E aí o nosso convidado, o Botelho, vai estar respondendo ao longo do programa de hoje, esse botafoguense que está aqui já, a postos para responder às minhas, às suas e às do Lorenberg também. Professor Lorenberg Alves, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, é uma grande verdade, você é a razão maior pela qual estamos aqui. Dia sim, dia também, de segunda a sexta, você sabe que daqui a pouco a gente completa 6 anos aqui ao vivo. Todo dia, nego, não tem essa conversa não. O Dorileu não... é feriado. Ele quer que a gente venha aqui ao vivo. E a gente vem com prazer, muito prazer, porque a gente está na sua companhia, não é? E daqui de uns dias a gente completa aí 6 anos de programa Opinião na sua TV Pantanal. Está aqui com toda a energia o deputado Botelho. Falar em energia, deputado Botelho, bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, não é? E a gente fica muito lisonjeado, porque sempre que a gente convida, dificilmente o senhor não vem, só quando não tem jeito mesmo, por conta de uma outra agenda, algo que seja inevitável, mas o senhor sempre vem e a gente fica muito grato. Falei dos 6 anos do programa aqui agora, o senhor sempre nos atendeu com o maior respeito aqui no programa Opinião. Falar em energia, que eu falei aqui agora, eu vi que o senhor está muito atento sobre as questões ligadas à concessionária de energia. Aliás, muitas reclamações, rapaz, eu fico até meio constrangido às vezes, porque muita gente cobrando e quando há uma ala de pessoas, inclusive políticos, que defendem renovação, que defendem a empresa propriamente, a concessionária. Só que o povo propriamente, os industriais, por exemplo, eles reclamam muito, inclusive reclamam de prejuízo por conta do não trifaseamento, por conta de uma série de pendências que não foram atendidas ainda. E o senhor tem cobrado melhorias aí no contrato de renovação, para essa renovação. Bom, vou colocar o assunto à mesa, quero explorar a sua opinião, não é? O que o senhor pensa a respeito? Há quem defenda o cancelamento ou não, a não renovação, enfim. O fato é que melhorias precisam tanto para o público doméstico como para o público industrial, por exemplo. O que fazer? Boa noite, muito bom tê-lo aqui. Boa noite, professor Lorenberg, boa noite, Paulo, boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo. Paulo, essa questão da Energisa, ela começou com a privatização da Energisa lá em 98, o governo Dano de Oliveira. Naquela época, o contrato que foi feito era um contrato experimental, que foi feito um contrato padrão das privatizações do setor elétrico no país inteiro. E ao longo desses 30 anos, que já estão quase findando, esse contrato já não se mostra mais eficaz. Necessário se faz ter alterações nesse contrato. O contrato é um contrato muito frouxo, é um contrato que tem poucas exigências, é um contrato que tem poucas responsabilidades da empresa, sobretudo com o seu cliente, com o atendimento, com a satisfação do cliente. Então, nós
ficamos sabendo dessa renovação antecipada, porque, na verdade, o contrato é 30 anos, ele venceria em 2028. Mas, por motivos outros, decidiram antecipar isso. Findo a concessão, o Ministério das Minas e Energia, que ficou dono praticamente do contrato, o governo federal ficou dono do contrato, a concessão, aliás, do setor elétrico é a responsabilidade do governo federal. Quando acabou esse prazo, ele volta para o governo decidir o que fazer. Pode licitar novamente ou pode fazer uma outra renovação. Vocês lembram muito bem por quanto que foi vendido a antiga SEMAT, em 98. Se for fazer uma correção daquilo para hoje daria algo em torno de 3, 4 bilhões de reais. E, na verdade, o governo decidiu renovar esse contrato sem cobrar nada de outorga. É simplesmente como pegar, você pagou pelo que você teve, agora eu vou te dar o outro por mais um aí de graça. E é isso que o governo está fazendo, entregando esse contrato sem cobrar outorga. E aí nós preocupamos com isso e fomos lá para ver. Chegamos lá, o ministro disse, já estamos renovando. Eu fui muito crítico com ele, falei, ministro, me causa estranheza uma renovação dessa, não ter uma audiência pública, não ter uma conversa com o povo de Mato Grosso. É muito estranho essa renovação. E daí, pedimos para eles, já iriam assinar, ele disse que já ia assinar na semana seguinte, que nós fomos lá, foi, ministro, pelo menos o senhor tem que nos ouvir, senão vai ficar muito suspeita essa renovação. Nada mais justo que ilegítimo, né? E aí ele falou, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um prazo para vocês, até dezembro, para vocês me apresentarem alguma proposta lá, e aí nós decidimos. Quando foi em dezembro, ele pediu para que fosse entregue agora em janeiro. Nós estamos pedindo audiência com ele. Conseguimos audiência agora, para a semana passada. Nós fomos lá e ele deu a entender, passou para nós, olha, eu vou passar para vocês uma minuta do contrato. Quer dizer, já está decidido. Ou eu estou enganado, professor Lorenberg? Está decidido. Já está decidido. Então, aí foi ô ministro, o senhor tem que, pelo menos, ouvir as nossas sugestões para o senhor incluir no contrato. Eu não sou contra que fique com a Energisa, nenhum problema, eu não tenho problema nenhum com a Energisa. O que eu quero é que ela faça um atendimento melhor. Nós temos muitos problemas, o Estado cresceu muito, nós temos a segunda energia mais cara do país. Não tem cabimento nós continuarmos do jeito que está, não é possível isso. Aí ele falou, então vocês fazem lá e trazem para mim uma sugestão, eu vou aguardar até semana que vem, e o deputado Wilson está indo amanhã, levando algumas sugestões que são aquelas de melhoria, para que ele melhore o atendimento, para que eles possam primarizar mais, porque eles terceirizam tudo, e com um preço baixíssimo. Eles não contratam nem ninguém daqui, professor. Eles trazem esse pessoal tudo de fora, Nordeste, de outro, salário lá embaixo, porque o salário de Mato Grosso ele é um pouco mais alto, então ele traz o pessoal de lá com salário baixo. Realmente, eles priorizam simplesmente o lucro. Absurdo isso. É um absurdo. Porque quando você faz a renovação da forma que foi teoricamente foi feito, e o que a gente percebe foi feito, inclusive até minuta, você deixa de considerar a absorção das opiniões de quem está consumindo, por exemplo. E a Assembleia é legítima para fazer isso, para fazer essa discussão por meio das audiências públicas, o trifaseamento. Quem garante que com essa renovação, uma das principais reclamações, eu falei dos industriais, assim, para falar um setor, porque tem esse pessoal das cidades também, que quando tem problema de energia, tem que submeter a esse atendimento que vem lá do Nordeste, não é bairrismo, nem crítica aqui não. Só estou dizendo que a qualidade do serviço tem que melhorar. E quando não se ouve o legítimo representante do povo para fazê-lo, aí alguma coisa está fora da ordem, né? Penso eu. Agora,
vamos ver o que vai virar isso aí. Mas com certeza, Paulo, só continuando essa colocação para vocês, eles precisam melhorar vários aspectos. Tem localidade que fica sem energia, às vezes, uma semana ou mais. Tem distritos aí que eles largaram com mais de uma semana sem energia. Então, isso não é cabível. Nós temos esse problema das redes monofásicas. O programa Luz para Todos, que iniciou no primeiro mandato do presidente Lula, ele levou energia para o campo. E, na época, para fazer o maior número, fez a energia monofásica, que era ótimo. Naquela época, as pessoas utilizavam basicamente uma geladeira, 3, 4 lâmpadas, beleza, tranquilo. O problema é que foi aumentando o número de equipamentos. Hoje o pessoal praticamente tem tudo elétrico, até cortador de grama é elétrico, até carro já tem um monte de gente que já tem os carros elétricos. Então hoje praticamente tudo, triturador é elétrico, tudo, ordenhadeira, assim vai. Então hoje essa rede ela já não atende mais. A queda de tensão é muito grande e as pessoas não conseguem funcionar os equipamentos. Então precisa haver um programa de trifaseamento. E nesse contrato tem que também estar previsto isso. E tem que estar previsto principalmente o atendimento ao cliente. Sim. O atendimento deles é muito ruim. Então é isso que nós queremos que melhore. Agora, decidiu ficar com ele, não tem problema, mas pelo menos coloque cláusulas que dê uma qualidade de serviço melhor. Porque se você fizer uma pesquisa de opinião, vocês vão ver que a qualidade do atendimento, do serviço prestado é muito ruim. É só dar uma consultinha aí, uma consultadinha aí no PROCON, você vai ver tanta reclamação que tem. Professor. Deputado, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos muito, deputado, com a presença do senhor. Eu vou pegar carona, deputado, numa frase que o senhor falou, que nós temos a energia, uma das mais caras do país. Eu me lembro bem de ter lido atas das sessões da Assembleia Legislativa do ano 2000, do ano 2001, durante o governo Blairo Maggi, de 2003, 2004, 2005, sempre havia discussões no plenário da Assembleia Legislativa. O Wilson Santos, por exemplo, no ano 2000, levava a discussão para dentro do plenário. A Séries também, a professora Séries, levava para dentro da discussão, dentro do plenário, do alto custo da energia. Agora, muito recentemente, o senhor sabe disso até melhor do que eu, recentemente nós tivemos uma CPI da Energisa. Com essa CPI, deputado, e com essas falas quase sequenciais, constante dentro do parlamento, não mudou nada com relação ao alto preço da energia? Não mudou nada. E o pior de tudo é que o atendimento piorou. O pior de tudo é que a qualidade da energia que você recebe piorou. Então, assim, além de não mudar, as coisas pioraram. E tem um detalhe. Quando você pega o balanço do Grupo Energisa, você vai ver lá que a Energisa Mato Grosso, ela é a empresa mais lucrativa do grupo. Aqui a rentabilidade para eles é gigante. Eles têm algo em torno aí, eles apresentaram um balanço que o grupo teve algo em torno de 6 bilhões de lucro no ano. Desses 6 bilhões, quase 1,5 bilhão saem da Energisa Mato Grosso. Então é algo assim. E o pior é que eu gostaria até que todos se envolvessem nisso, os prefeitos, o governador, que seria importante, envolver nessa questão de melhorar esses contratos. Mas parece que só os deputados estão falando, estão levantando essa bandeira, porque os demais eu não tenho visto ninguém fazer uma reclamação aí em relação à Energisa. Então essa é a nossa luta, nós temos energia mais cara, qualidade ruim, atendimento ruim,
e vai renovar sem pagar por essa concessão, não vai pagar nada por essa concessão. Então, pelo menos, tem que exigir essas melhorias dela. A CPI, o resultado da CPI não... Não, nós pegamos o resultado da CPI, anexamos nessas propostas que nós estamos encaminhando para o ministro, que o Wilson está levando lá, e eu espero que o ministro acate algumas mudanças nesses contratos. Independente dessa avaliação e resposta do ministro, eu vou insistir no assunto porque, além de consumidor, né, além de jornalista, também sou consumidor. Só que a gente aqui reverbera dia sim, dia também, essa reclamação que vem ou de um lado ou de outro, ou vem dos próprios moradores, os residentes aqui no estado de Mato Grosso, ou vem do pessoal lá do Distrito Industrial, os industriais propriamente, sempre tem reclamações, não é? O governo, digamos que a resposta não seja... Porque assim, o parlamento fica desmoralizado porque fez uma CPI da qual extraiu-se um encaminhamento, né, uma realidade. Por que providências não foram tomadas? E a revelia disso, vem uma decisão de cima para baixo, que é o que fica desenhado, que é de cima para baixo, com direito a minuta já definida, e já estabelece, não, o contrato já está, a renovação já está mais do que encaminhada. Tem como o governo do estado intervir nisso? Tem como a Assembleia, além de buscar socorro para o ministro lá, que aí parece que fica dependendo da boa vontade do ministro e do governo federal, fazer valer a sua legitimidade de agir? Bom, Paulo, aí tem duas questões. O problema é que o setor elétrico, ele não é vinculado ao Estado. E daí, por que a CPI não tem eficácia? Porque você está fazendo uma CPI em cima de algo que você não tem jurisdição nenhuma, o Estado não tem controle nenhum. Então, é algo que a gente já sabia que não ia dar resultados, a menos que... Mas o que era o objetivo da CPI? Mostrar realmente o que estava acontecendo. Infelizmente, o Ministério da Minas e Energia não deu atenção para isso, não deu importância para isso e não aconteceu nada. Você vê que a única concessão que foi barrada a renovação foi em São Paulo, onde o prefeito e o governador se uniram na luta contra a renovação e conseguiram, na justiça, barrar. Por isso que eu falei. Essa renovação. Para nós termos uma questão dessa, nós teríamos que ter apoio do governo, dos prefeitos, da bancada federal. Que eu não vi ninguém vir se dispor a estar junto conosco nessa defesa. Ninguém. Brincadeira. Quer dizer, faz uma CPI, todo mundo cheio de esperança para que haja resultado, e ela apresentou resultado, só que aí os caras dão de ombros, ó, nem aí, a legislação aqui é federal, então vocês não apitam nada aqui, e está aqui, pronto, impõe-se de cima para baixo. É um absurdo. E nós que somos consumidores, por isso que, enfim, o Opinião vai fazer o seguinte, vai chamar um intervalo comercial, coisa breve, de 1 minuto e meio. O Botelho continua conosco aqui, tem muito assunto a abordarmos no segundo bloco, não sai daí um instante só. Aí estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião. A Luzia está aqui, ó, no Zap do grupo, né, do grupo do Zap do Opinião também, dizendo que está assistindo, dizendo que realmente... Cadê a mensagem da Luzia, do CPA3, menino? Está dizendo aqui que ele estava, quando na época de chuva ainda, reduziu bastante, né? Mas quando dá pico de energia lá, ela tem que submeter ao pessoal do Nordeste lá. Ela fala Nordeste, mas não sabe de onde que é. Estava dizendo aqui, o sotaque é de nordestino. Realmente, é um pessoal lá do Nordeste que faz é terceirizado, né? E ela está dizendo assim que demora muito para ser atendido, né? E aí ela está reclamando que já foi melhor, né? E que esperava-se que melhorasse ainda mais. Só que, como o Botelho falou aqui, que está piorando, né? Luzia, obrigado aí, né? O Jeremias, que é o marido dela, também está assistindo lá. Obrigado a você. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. O Botelho está aqui, mas nós vamos lá para a Assembleia Legislativa, que inicia a semana sem
o encaminhamento da mensagem do Executivo Estadual no que diz respeito aí ao projeto de revisão geral anual ARGA dos servidores públicos. Mesmo após a publicação, mesmo após a polêmica registrada na última semana, quando a proposta chegou a constar na pauta, mas não foi oficialmente enviada para a leitura e votação, o governo estadual ainda não protocolou a peça legislativa. A ausência do projeto gerou forte reação entre parlamentares e também entidades sindicais, já que havia expectativa aí de que a apreciação do texto em sessão extraordinária ocorresse. Então, entretanto, conforme a apuração do Gazeta Digital, o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Dilmar Dal Bosco, que é do União Brasil, ele confirmou que até a noite da última sexta-feira, não sei se houve novidade de lá para cá, né, mas até então não havia qualquer movimentação para o envio da mensagem da RGA ao Legislativo. Mesmo diante desse impasse, sindicatos que representam os servidores do Estado de Mato Grosso mantêm a expectativa de que o projeto ainda seja encaminhado nos próximos dias. A presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos de Mato Grosso, FESP-MT, a Carmen Machado, ela afirmou que acredita que o governo do Estado acabará enviando a proposta, mas fez aí duras críticas à condução do processo. Tem mais detalhes sobre essa polêmica aí da RGA, ano sim e ano também. A RGA sempre causando polêmica, porque muitas vezes fica a impressão de que há resistência por parte do Executivo de encarar de frente a situação e resolver. Resolver é ouvir todo mundo, encaminhar, chegar a um bom termo e encaminhar ao Legislativo, enfim, e corrigir aquilo que está até então errado, né? Aí o governo fala assim, na atual gestão, no que diz respeito à gestão Mauro Mendes, está tudo certo, está tudo em dia, e existe o para trás-mente, existe a questão da época da Covid, mas direitos são direitos, não importa, o governo o governo é do Estado, independente de quem foi passado, os direitos têm que ser respeitados. E aí, deputado Botelho, aproveitar esse gancho aqui, de lá para cá, de sexta para cá, ou sei lá, hoje, houve alguma novidade lá, ou está do mesmo jeito ainda? Eu queria que você discorresse sobre essa situação, que eu sei que ao longo dos anos o senhor tem acompanhado de perto essa situação dos servidores. Está igual água de poço, parado. Não teve novidade nenhuma, Paulo. Essa discussão, estamos aguardando o governo mandar o projeto para a Assembleia e aí discutir, né, as emendas que vão ser propostas. Aliás, até agora parece que tem uma proposta de emenda. E aí os deputados discutir isso, mas o governo, por qual motivo, não sei, não mandou ainda. Então, nós temos que aguardar agora o envio dessa proposta para a Assembleia. Aguardar, mas vocês não se manifestam, principalmente a base governista, todo mundo, né, que tem algum interesse no bem-estar do servidor, nos direitos do servidor, não fazem pressão junto ao Executivo? Chama o Fabinho lá, pede... Eu cheguei a perguntar para o Fábio Garcia, ele disse que o servidor não vai ficar sem o RGA de janeiro. Mesmo que aconteça, eles disse que iriam mandar, mas suponha que acontecesse uma zebra, a Assembleia não votasse, enrolasse, eles iriam fazer retroativo a 1º de janeiro. Então, não teria prejuízo nenhum para o servidor. Foi isso que ele me disse. Eu perguntei, cara, você não vai criar? Não, não vai, porque nós vamos mandar o RGA, que ele é a partir de 1º de janeiro. Então, se não receber agora, digamos assim, ele receberia em fevereiro, mas receberia em janeiro também. Então, não teria, por esse aspecto, não teria prejuízo em cima, segundo o secretário da Casa Civil,
não teria prejuízo em cima desse atraso de envio para a Assembleia. Professor Lorenberg. Deputado, eu vou pegar carona nisso aí, porque eu tenho duas perguntas a fazer ao senhor. A primeira delas, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija sempre. Na quarta-feira que passou, o conjunto de parlamentares foram convocados extraordinariamente. Essa é a primeira questão. Que o governo iria mandar o RGA. E não mandou. Estava lotada a Assembleia. Os servidores lotaram todo lá. E o governo não mandou. Ele não disse nenhuma justificativa por não mandar essa RGA, uma vez que convocou extraordinariamente os parlamentares. Essa é a primeira questão. Uma segunda questão, de acordo com a notícia, deputado, há um atraso no pagamento de RGA no valor de quase 20%, que corresponde ao primeiro mandato do governador Mauro Mendes, de 2020 para cá. Quase 20%. Do primeiro mandato do governador Mauro Mendes para cá, a Assembleia Legislativa, é uma pergunta, não é uma afirmação, a Assembleia não fez nenhuma pressão, nenhuma cobrança para que esses não pagamentos de RGA fossem efetuados. Tipo assim, o governador está atrasado, tem uma defasagem de 20% De aqui, 20%, tem um atraso de quase 20%. Os deputados não fizeram nada. Tá, vamos começar pelo começo. Vamos à primeira pergunta. Teve uma convocação extraordinária? Não teve. O deputado Max, entendendo que assim que saísse a divulgação do índice, que normalmente é feito aí próximo do dia 10, por aí, ele achou prudente já deixar convocado a sessão. É extraordinária? Não, não é extraordinária. Por quê? Extraordinária é quando a Assembleia entra de recesso. E, na época, nós discutimos isso no Colégio de Líderes com o presidente Max. Ele disse, vamos entrar de recesso. Eu falei para ele, eu não acho prudente entrar de recesso. Eu fui que dei a sugestão. Então, não entra de recesso. Não vou, mas como não entrar de recesso? Só tem duas coisas que a Assembleia não pode entrar de recesso, que é o regimento fala. A Assembleia não pode entrar de recesso enquanto ela não votar a lei orçamentária. Ela não pode entrar de recesso enquanto ela não votar contas do governo. Então eu disse, já que nós votamos a lei orçamentária, não vote a conta do governo. E aí a Assembleia não entra de recesso, fica de stand-by, a hora que você quiser você chama. Porque o extraordinário tem que pagar um salário a mais, ele tem que pagar um custo a mais para todos os deputados, o deputado ganha dobrado. Até eu disse para ele, isso não vai pegar bem. Aí o presidente Márcio concordou, eu falei, então vamos fazer dessa forma. Não votamos a conta de governo. Aí na última sessão que teve agora que ele convocou, eu disse para ele, não vote a conta de governo, fique aguardando um RGA para você convocar outra sessão sem necessidade de pagar o custo para os deputados. Então ficou dessa forma, não houve essa convocação. E em relação a esses anos que os servidores têm, e que eu acho que tem mesmo, não sei, eu não sou economista, não fiz essas contas, não sei se é 19,52, alguma coisa assim que eles estão propondo. É quase 20%, é quase 20%. Mas que tem realmente alguma coisa, um passivo atrasado, tem. Agora, você diz assim, faz pressão? Que tipo de pressão? Pedido para ele mandar? Mas tudo bem, a gente pede. Eu, por exemplo, sempre eu peço, eu acho que deve. Mas existe também, professor Lorenberg, uma decisão do Supremo em que o RGA ele é determinado pelo Executivo. Eles ainda diz bem lá na decisão. Federal pelo governo federal, estadual, engloba tudo, inclusive, até o municipal, pelo governo estadual e municipal pelo governo municipal. Não cabe ao legislativo nem ao judiciário, porque antes como que era? Você lembra muito bem.
O RGA, inclusive, teve ano aqui que ficou diferente. O governo mandou o TJ, o TCE e a Assembleia fez diferente. E teve também isso. Então, depois dessa decisão, isso acabou. Porque como que era antigamente? Eu fui presidente e eu fazia uma lei e aprovava o RGA da Assembleia. Quanto eu queria dar lá, eu achava que tinha condições. Acontecia assim com o Tribunal de Justiça, e depois dessa decisão acabou, nós não podemos mais fazer. E ficou claro que é o executivo que define qual o valor pagar de RGA para os servidores. Então existe essa questão jurisdicional aí. A Zileide, lá do Tijucal, está aqui mandando mensagem aqui, dizendo que acompanha, que é servidora pública e que essa novela está insuportável de RGA. E ela, meio que concordando com o que eu falei agora há pouco, né? E aí eu fico pensando, Lorenberg, ano eleitoral, eu não sou nenhum expert em política, não sou político, mas se eu sou alguém que delibera, um governador, alguém do executivo, a quem cabe essas resoluções, essas decisões, eu evitaria esse tipo de desgaste, porque se tem uma coisa no estado de Mato Grosso que realmente é líquido e certo, que causa desgaste, é bater de frente com o servidor público. Não, mas o governador vai disputar o Senado, está eleito já, as pesquisas aí. Nego, olha só, o já ganhou, você sabe de quem que ele é irmão, né? É irmão do já perdeu. Eu sei. Aí, que o diga. Aí, eu nem tinha lembrado. Aqui, ó, tá aqui o exemplo claro do já ganhou. Então, assim, aí vem o governador, a gente conhece muito a linha dele. Não ligo para isso, não jogo para a plateia. Não é jogar para a plateia, é direito adquirido, direito real, direito lei. Então, o diálogo aberto sempre já é uma coisa de amenizar. E quando você antecipa o problema, contando com a Assembleia, inclusive, para resolver isso, você evita esse problema até para fins políticos, né? Ah, Paulo, não estou pensando em política, mas pense no servidor, então, vamos pensar naquilo que é direito legal, né? Então, eu fico pensando só isso. E a Zileide estava falando isso aqui, né? Que tem a Ana Flávia, está acompanhando. Uma novela insuportável, né? E novela mexicana, sem fim, né? Essa é daquelas braba mesmo. Eu vou chamar o Lorenberg para... mandar aqui eu tenho um recado para dar também aqui, que eu sei o trabalho que tem o poder da mulher, né, nas ações sociais. Dona Sônia, que é a esposa do Botelho, ela, nesse fim de ano, teve a questão do Natal, não teve? Então, mandar um beijo aí, com todo respeito, para a Dona Sônia, que deve estar acompanhando aí, porque ela sempre acompanha as entrevistas do glorioso José Eduardo Botelho. Teve a ação Natal com Propósito, que entregou aí. Se essa informação estiver errada, viu? Eu vou enforcar alguém aqui. 1.537 brinquedos foram entregues a crianças em situação de vulnerabilidade social nos bairros de Cuiabá e Várzea Grande, além de entidades que atuam, então, no atendimento infantil. Iniciativa aí, promovida pelo glorioso Botelho, só que quem trabalhou mesmo foi Dona Sônia, né? Que estava no batente aí. Um abraço, viu, Dona Sônia? Só corrigindo, a iniciativa foi dela também. Abraço, Dona Sônia, obrigado, viu? É uma ação bacana, né? Bem humana, é um atendimento, nossa, em fim de ano então, não é? Um abraço aí, e não é a primeira vez, não é para aparecer, não. Aliás, ela é muito discreta, né? Se ela não fosse tão discreta, eu ia convidar para bater um papo aqui no programa, qualquer dia desse aqui, falar sobre as coisas da vida, né? Desse trabalho social que ela sempre está à frente. Lorenberg, você tem uma curtinha para o Botelho, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas é daqui a 3 minutos ainda. Eu tive a impressão que o deputado ia falar alguma coisa sobre essa ação. Do Natal? Ia falar, deputado? Não, eu só ia dizer que a minha esposa realmente ela faz essas ações, ela sempre fez essas ações junto com o abrigo dos velhos, ir lá fazer comida junto comigo para ele. Ela sempre gostou de fazer isso. Ela não gosta de aparecer, não gosta de estar na mídia.
sempre foi muito recolhida e muito discreta nessas apresentações, mas ela sempre fez esse trabalho com muito carinho. Um abraço aí, dona Sônia, parabéns, continue sempre fazendo aí, não precisa aparecer mesmo não, vai lá, faz, ajuda o próximo e isso as pessoas vão reconhecer sempre, não é? Essa parte da solidariedade humana, isso é importante, estender a mão a quem realmente precisa, não é? Professor Lemberg. Deputado, nós estamos no último ano da atual legislatura. Qual o balanço que o senhor faz com relação ao papel da Assembleia Legislativa nas suas prerrogativas? Olha, a Assembleia tem sido importante em todas as discussões. Embora nesses últimos anos não teve assim grandes acontecimentos, mas a Assembleia vem sendo importante na questão do zoneamento, na defesa do agronegócio, na criação de leis que favorecem o desenvolvimento do Estado. Então, ela tem sido, não resta dúvida, muito importante em todos esses setores o trabalho da Assembleia. Eu me sinto muito honrado de ser deputado, eu acho que o deputado tem sim um papel importante. Eu que defendo principalmente as categorias mais humildes, eu defendo que o governo faça ações que possam ajudar mais, melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que nós evoluímos muito. A questão da agricultura familiar, a questão de trabalhar com os feirantes, são várias situações que nós vimos melhorando durante esses anos. Ok, tem muito mais coisa ainda, porque ele vai voltar a falar desse balanço aí, a gente tem muita coisa para falar ainda sobre a Assembleia, a gente vai para um breve intervalo comercial, 1 minuto e meio, a gente retoma aqui nessa entrevista com o deputado estadual José Eduardo Botelho. Um instante só. Pois bem, cá estamos nós ao vivo na sua TV Pantanal. Um abraço para você que está acompanhando. O Valdir estava aqui acompanhando também, lá do Pé 90. Mandando um abraço para o Botelho. Falou, votei em você, Botelho. Cadê? Ah, votei no Botelho. Pena que não ganhou. Ele falou aqui, né? O irmão já ganhou. Enfim, obrigado aí também a Solange que está acompanhando lá no Pascoal Ramos, Solange Cristina. Obrigado, querida. Obrigado também. Estávamos conversando aqui no intervalo, a Gabriela Carvalho estava me lembrando aqui tem uma ação que eu sempre cobro aqui, eu sugiro, né, para quando vem algum gestor, seja até para o próprio governador, já falei, mas para prefeitos, com certeza, de Cuiabá, de Várzea Grande, por que não insere no ensino fundamental, no caso dos municípios, nas escolas, a ecoterapia, que nada mais é o contato das crianças com o animal, não é? Porque isso, além do que, dá uma formação de disciplina e tudo mais. Mas, no caso específico daquelas crianças que têm algum tipo de, eu não vou falar problema porque eu nem sei a palavra técnica, mas, por exemplo, se tem autismo, as crianças com autismo, essas crianças, no contato com o animal, Eduardo Botelho, deputado, eu tenho certeza que isso ajudaria muito essa recuperação. Porque eu já vi casos, já li sobre casos sobre isso, né? E eu sei que o senhor tem uma ação nesse sentido, queria que o senhor discorresse sobre isso. Sim, nós trabalhamos com emendas parlamentares, né? Eu destinei emendas para várias ecoterapias de Várzea Grande, de Cuiabá. Nós já fizemos. Nós trabalhamos com isso, porque eu acho que também eu tenho o mesmo pensamento que o seu. Ele dá um resultado muito grande para essas crianças, melhora a qualidade de vida, melhora o humor, melhora o relacionamento deles. Isso está provado que ele é muito eficaz. Então eu trabalhei, destinei emenda, e a minha esposa, a Sônia, também ela doou. Agora ela doou 8 cavalos agora para a ecoterapia, agora final do ano aí, para ser
é usado aí, né, junto com essas crianças. Então, eu tenho certeza que é um trabalho muito importante e dá resultado. Dona Sônia, parabéns aí também por mais essa aí que eu não sabia, da doação dos cavalos aí. Também acredita nessa terapia, não é? Que ela realmente funciona. Professor Lorenberg. Deputado, de uma das vezes que o senhor esteve aqui conosco, o senhor falou muito sobre a regularização fundiária. O senhor ainda está à frente dessa tarefa? Ou já parou, ou continuou? Em que pé está toda essa tarefa que o senhor Muito estava à fazendo? frente. Inclusive, estive há poucos dias com o prefeito Abílio. Fui lá procurá-lo para ver, porque nós temos hoje algo em torno de 16 mil escrituras prontas para ser entregues. E a conversa que tinha, que nós não conseguimos entregar essas escrituras. A conversa que chegava até mim, do Intermate, das pessoas que estão mexendo com isso, era: o prefeito Abílio está atrapalhando, não está deixando entregar. E esse veio durante o ano passado inteirinho. Eu esperando, então vai atrás dele. Fui no Intermate, fizemos uma reunião no Tribunal de Justiça, nada se resolve. Eu falei: olha, eu vou procurar falar com o prefeito. E aí eu fui, ele me atendeu, e eu disse para ele: prefeito, a conversa que tem é que o senhor está segurando as escrituras. Escritura do Alvorada, do Santa Isabel, do 8 de abril, da Guia, todos os lugares estão prontos, prefeito. O que o senhor vai fazer essa maldade com as pessoas? E aí ele me disse que não era ele que estava segurando. Chamou a secretária e falou: precisa trocar o nome, colocar o nome de Abílio. Foram para lá na época que foi para os cartórios, que elas, na verdade, esse processo começou em 2023. Ele foi com o nome do prefeito Emanuel Pinheiro. Aí foi para ele: então troca o nome, coloca seu nome, mas que entregue essas escrituras. Não é justo essas pessoas ficar aí sem receber isso. E depois se cancela isso, tem que recomeçar tudo de novo. Vamos encerrar esse processo. Sobretudo para esses bairros que foi um parto para conseguir resolver, que é o Alvorada, que é o Santa Isabel. Ninguém conseguiu entregar essa escritura do Alvorada. E nós agora resolvemos. Não é justo o prefeito se atrapalhar. E ele disse, chamou a secretária, fizemos uma reunião junto, disse que terminou para a secretária: atende, vamos atender, vamos liberar, vamos fazer para entregar as escrituras. Pronto, foi isso que eu vim fazer aqui e conversar com o senhor. Porque esse é um problema sério do Estado todo, e nós vamos começar um trabalho agora, estamos começando um trabalho numa outra etapa, onde nós vamos fazer regularização fundiária em Jangada, em Poconé, em Porto Estrela, em Barra do Bugres, em Nobres, em Barão, toda aqui da Baixada Cuiabana, nós estamos com esse programa. E estamos também na Várzea Grande. Nós estamos com várias escrituras prontas, acho que é algo em torno de 8 a 12 mil também, que já está pronto lá em Várzea Grande, lá nós vamos entregar. Lá nós temos mais facilidade, a prefeita não está criando problema nenhum, muito pelo contrário, colocou à disposição para ajudar. Então eu acredito que nós devemos estar entregando nos próximos dias essas escrituras de Várzea Grande. Deputado Botelho, eu vou trocar um pouco de assunto, porque senão não dá tempo de abordar o que nós temos que abordar aqui. Não vai faltar coisa para abordar, mas eu não posso deixar de perguntar, como o senhor está observando, como bom militante aí do União Brasil e filiado, o compromisso que tem o governador, Mauro Mendes, aí com o Piveta, de apoiá-lo no processo de corrida ao Paiaguás agora, no pleito de 2026. Como o senhor está vendo tudo isso aí, considerando que tem toda uma engenharia para se resolver aí, porque além do que tem o Jaime que está ameaçando ser candidato, legitimamente ameaçando ser candidato, tem que agregar todo mundo, tem que acomodar todo mundo, e a coisa não é simples assim de se resolver. Eu queria que o senhor desse uma pincelada sobre como é que o senhor está observando isso aí, Piveta. Enfim, não vou nem falar, eu queria que o senhor falasse aí. Primeiro, eu gostei de ser ameaçando. Eu nunca tinha visto, estou fazendo ameaça, vou ser candidato. Ele fala nesse tom mesmo. É legal. Mas eu acho assim, é legítimo, o senador colocou o nome dele aí, e
pelo que eu conversei com ele há poucos dias, ele disse que... Eu falei, senador, o senhor não vai chamar o partido? Ele disse, não, Botelho, eu estou primeiro consolidando meu nome com a base, no interior, aqui, visitando as pessoas, colocar meu nome. E eu pretendo, a partir de abril, chamar o partido e mostrar que meu nome tem viabilidade, que eu tenho apoio político, que eu tenho viabilidade e real condições de disputar o governo. Beleza, vamos aguardar até abril. E aí nós temos dentro desse grupo Otaviano Pivetta, vice-governador, tem a legitimidade também, evidentemente, para ser candidato, ficou todo esse tempo como vice. Eu defendo, eu tenho definido, Paulo, que esse grupo não pode dividir. A divisão, ela levou a minha derrota em Cuiabá. Porque, na verdade, quando nós fomos colar, isso não dava mais cola. E muita gente que apoiava o Fábio Garcia não veio me apoiar. Então, isso dificultou também a minha vitória. Então, eu acho que eu disse, olha, nós vamos ter uma eleição dificílima, nós vamos ter de um lado, o senhor é um analista político, e o senhor tem mais conhecimento do que eu e sabe muito bem que essa direita não vai vir fraco, que essa direita, ou a extrema-direita, como queira, ela não está morta. Ela vem com muita força, assim como a extrema-esquerda. Que de um lado nós temos a extrema-esquerda, que são aqueles radicais, e temos o da direita. Vai vir forte. Esse lado, os dois lados extremos já tem candidato. De um lado tem a Natasha e de outro tem o senador Wellington. Se Pivetta e Jaime quiser ganhar, eu acho que eles devem se unir, porque vai ter uma disputa muito dura, o ponta direita e ponta esquerda. Se não tiver um meio de campo muito bom e um centroavante ali, corremos o risco de perder a eleição. Professor. Deputado, o senhor me obriga a fazer duas perguntas. A primeira delas, veja, a última frase que o senhor falou. Olha, de um lado tem a Natasha, do outro lado tem o Wellington Fagundes, estão trabalhando nas suas candidaturas. A única chance, estou repetindo o que o senhor acabou de falar, a única chance é o senador Jaime Campos se unir ao Otaviano Pivetta. Mas quem vai desistir da sua candidatura ao governo? Por exemplo, o Otaviano Pivetta não pode ser mais candidato a vice-governador, porque ele está no segundo mandato. Ele não pode ir para o terceiro mandato de vice-governador. Ele vai desistir de ser candidato ao governo do Estado? E o Jaime, como fica? Essa é a primeira questão. A segunda questão, deputado, vamos imaginar hipoteticamente que em abril o senador Jaime Campos traz todo um levantamento de apoiadores para sua candidatura ao governo do Estado. Bate de frente com outro grupo político, que é o grupo do Mauro Mendes. E aí, como fica as tratativas dentro do governo, dentro da União Brasil? Não estou falando nem do republicano, porque o Otaviano Pivetta é do republicano. Dentro da União Brasil, como fica essas articulações? Bom, o senhor me fez uma pergunta muito complexa. Quem que deve desistir? Realmente eu não tenho essa autoridade para dizer quem que deva desistir. Eu acho que deva se conversar e ver quem tem mais viabilidade, quem tem mais condições e tirar as vaidades pessoais de lado, se é que esse grupo tem interesse realmente manter tudo que está sendo feito aí. Essa é a minha visão. Quem que vai sair, eu não sei. É uma discussão que tem que ser feita. Então, a meu ver, é essa aí. Porque se esse grupo ficar rachado, professor Lerenberg, a força da direita, a hora que o Flávio Bolsonaro vinha aqui, olha, meu candidato é esse que está aqui, o Wellington. O senhor acha que os extremistas vão largar, eu não vou votar no Wellington porque eu gosto do Pivetta ou porque eu gosto do Jaime, ou porque... não gosto, eles vão votar nele. Assim como a hora que o Lula vinha aqui, meu candidato, a minha candidata aqui é a Natasha. Os extremistas apaixonados por Lula vai tudo para ela. Então, é assim que funciona a política.
E esse grupo que está aqui, vai ficar rachado? Vai ficar dividido? Não sei onde que nós vamos parar com isso. Então, essa é a colocação que eu faço. Agora, os dois têm condições e é uma discussão que tem que ser feita amplamente com os dois, com todos os candidatos. Eu, particularmente, não acho que o governador conduziu isso bem, ao meu ver, não, porque antes dele fazer essa colocação, meu candidato é Otaviano Pivetta, embora ele tenha legitimidade para isso, ele possa fazer, mas no sentido partidário, para unir, não. Porque nunca conversou, inclusive ele fala mesmo, ele fala, eu estou falando no meu nome, não estou falando em nome do partido, não estou falando de ninguém, estou falando eu, Mauro Mendes. Então, ao meu ver, deveria ter feito antes um trabalho de convencimento e de união para todos estar caminhando no mesmo dos barco. instrumentos que... Mas ele preferiu dessa forma. Eu, Mauro, estou escolhendo. Não é o partido, não conversei com ninguém. Quer dizer, então isso... Mas eu acho que agora tem que haver essa conversa. Respondeu, Lorenberg, as suas duas perguntas? Tem uma outra, qual que era a outra? Não, se o senador Jaime Campos chegar no mês de abril, mostrar todas as cartas sobre a mesa, e ele tiver todas as condições para ser candidato, e aí? Então, é isso aí. Aí é o partido que vai ter que entender se nós vamos querer caminhar com quem realmente tem condição ou não. É algo que vai ter que ser discutido. E o senador mesmo, ele já disse que ele vai esperar com muita calma o momento certo para fazer esse trabalho. E uma das ferramentas para isso seriam, né, as pesquisas de opinião pública. E geralmente os partidos usam das pesquisas internas e também as de punho mais aberto. Mas isso parece que não está sendo nem cogitado, seria uma das formas. Não, mas existem muitas formas, tem que ver que o grupo unido, o grupo é forte, o grupo separado, o grupo é fraco. Tem que ouvir, entender isso, que não tem nenhum candidato, vamos ser honestos, não tem nenhum dos 4 colocaram o nome aí, que empolgou a população, ninguém empolgou. Ninguém está, é o candidato. Não tem. Não tem nenhum. Não tem. Eu diria para você que quando eu lancei minha candidatura a prefeito, eu estava com uma aprovação e uma empolgação maior que todos os outros. Eu dei uma crescida. Perdi no final, mas tudo bem, mas eu cresci. Hoje não tem ninguém. E não tem nem perspectiva Hoje de fenômeno. Hoje está todos, se eu dizer para você, está todos no mesmo nível. Não tem ninguém que se deslanchou. Tem pesquisa que sai aí com o Hélito na frente, mas tem outros que eu já vi que está o Pivetta na frente, tem outros que eu já vi que está mais ou menos todo mundo empatado. Então, no momento, nenhum, pelo que eu estou vendo, empolgou a população. Eu tenho visto as pesquisas, essas pesquisas mais nacionais, de abrangência nacional, que apontam aqui no estado de Mato Grosso, aqui, o Wellington tem uma liderança, não é aquela coisa que eu disse o Botelho aqui de empolgar. Agora, e também para o Senado, no Senado está a coisa mais tranquila, né? O Mauro parece. Nas pesquisas que eu tenho visto aí, dessas que são de renome nacional aqui, né? Acabei de ver uma aí. Mas por aí você vê que para o Senado ele aparece bem assim. Bem definido. Até agora, pode ser que vai mudar a lógica, bem que a campanha não definido. acabou, mas aparece em todas as pesquisas, Mauro Mendes primeiro, Janaína em segundo. Todas. Então isso está constante. Agora para governo, cada hora aparece um. Não sei. E tem que dar jeito no corpo aí, Pivetta, porque essas pesquisas aí, elas são importantes e você sabe como é que funcionam as coisas aqui no estado de Mato Grosso, né? Aquele fenômeno que a gente viu, que é raro, de aparecer um candidato assim em cima do tempo, assim, na última hora, como o Blairo aconteceu na eleição dele, ele apareceu assim, não acontece direto, não acontece sempre. Então, só se aparecesse um outro nome para empolgar aqui. Opa, esse cara é o não tem. Então, são esses aí mesmo, é o Wellington, é a Natasha, é esse pessoal, é o Otaviano Pivetta, enfim. O glorioso José Eduardo Botelho, deixa eu ver meu tempo aqui, que me disseram que eu tenho que encerrar o programa, e eu tenho que encerrar o programa. Quero agradecer demais a sua vinda aqui. De verdade, esse espaço aqui segue. O Botelho deve disputar a reeleição, que a gente tem visto aí nas redes sociais dele, o trabalho dele caminha para isso, né? Obrigado, esse espaço segue a postos para bem informar.
Obrigado aí, Lúcio, obrigado, professor O Lúcio não está aqui ainda não, mas Opa. o Paulo. Dorileu, o Lúcio vai estar aqui agora, eu não estou sabendo, está dando um Desculpa, furo de Paulo. reportagem. Estou brincando. Desculpa, Paulo. Nosso colega Lúcio Soares. E um abraço aí, uma boa semana, uma semana abençoada aí a todos os cuiabanos, os matogrossenses. Obrigado, dona Sônia. Valeu pelos cavalos lá, viu, dona Sônia? Além do Natal, ainda tem os cavalos que a senhora... Um abraço para a senhora, tudo de bom, viu? Gloriosa primeira dama do Botelho, dona Sônia. Obrigado a Gabriela Caiu alguma coisa ali. Gabriela Carvalho. Carvalho, minha querida amiga de longa data, e também um abraço para a Giovana, que está ali, a Giovana Baracate, e o Wanderson Ferraz, que integram a equipe aqui de comunicação do Botelho. Opinião volta amanhã às 19h30, ao vivo na sua TV Pantanal. Estaremos entrevistando aqui o secretário de Educação de Cuiabá. Matrículas estão aí, o ano letivo começa agora no começo de fevereiro. E o nosso glorioso vai estar conosco aqui, que é a Amaury Monge. Vai estar com a gente aqui amanhã às 7h30 da noite. Até lá, se cuida. Fica bem, fica com Deus também.